Dando continuidade aos nossos estudos, a gente chega agora na importante figura de um imposto novo, criado pela reforma tributária, o chamado imposto seletivo. Para que a gente possa entender o que vem a ser esse imposto seletivo, é importante que a gente dê um passo para trás para conceituar aqui algumas balizas que serão fundamentais para que a gente possa entender melhor esse novo imposto. Então vamos começar falando sobre ele. Onde que a gente encontra na Constituição o regramento legal desse novo tributo? Lá no artigo 153, inciso 8º da Constituição. Vamos conferir o que diz, portanto, a Constituição. Vamos lá. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 8º, a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, o que é algo considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Bom, a lei complementar que vai criar o imposto seletivo vai ter que definir como que vai ficar isso daqui, tá? Para que a gente possa, então, dar continuidade, é importante, como eu falei, fixarmos alguns conceitos. E o primeiro desse conceito é a ideia de extrafiscalidade. Então, vamos lá. Perdão. Um tributo, ele pode ser basicamente classificado entre tributo fiscal e o tributo extrafiscal. O que vem a ser cada uma dessas classificações? Bom, o tributo fiscal é aquele que tem como principal objetivo arrecadar dinheiro, fazer caixa para aquele ente federativo. Então, a principal finalidade, o principal objetivo de um tributo classificado como fiscal é arrecadatório. Já o tributo extrafiscal, como o próprio nome indica, ele vai além dessa finalidade arrecadatória. O objetivo de um tributo extrafiscal é fazer com que a tributação defina a forma com que os agentes econômicos vão se comportar. Como assim, Lilian? Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, que é o da mamãe. Mamãe fumava muito, muito, muito. E assim, ela morreu com 75 e começou a fumar com 12, 13 anos. Então, de fato, é uma vida fumando. É uma vida ali naquele vício. Bom, o que pode acontecer, então, se o governo, se o poder público, ele pensa o seguinte, ele fala, galera, a gente está gastando muito dinheiro com saúde relacionado com problemas decorrentes do abuso do tabagismo, do tabaco. O que a gente pode fazer com isso? E alguém levanta a mão na sala e fala assim, e se a gente aumentasse a tributação do cigarro? Bom, a gente está falando aqui da tributação do consumo. A tributação do consumo, via de regra, ela é indireta. O que é isso, uma tributação indireta? É aquela que o valor dos tributos, ele vai ser efetivamente convertido ali para que o consumidor final pague aquele preço. Então, por exemplo, imagine que antes a indústria que fabrica o cigarro, ela pagasse R$10 de tributo por maço de cigarro. Se você aumenta aquele determinado tributo incidente sobre aquele produto para, sei lá, 15, 20 reais, ela antes repassava 10 reais para o consumidor final, no preço final daquele produto. Agora ela vai repassar os 10, os 15 em razão do aumento. Isso é uma tributação indireta, tá? É a tributação que permite a repercussão econômica do ônus financeiro daquele tributo. Eu tenho o contribuinte de direito, que no meu caso, no meu exemplo, é a indústria que recolhe aquele tributo para o cofre público, mas ela repassa isso no preço final do produto. E eu tenho, então, o consumidor, né, sendo ali o contribuinte de fato, que de fato está pagando parte daquela tributação do consumo, tá? Então, se minha mãe antes pagava, sei lá, eu não tenho noção de preço de cigarro, se ela pagava 15 reais por maço de cigarro, com o aumento ela vai pagar 30, ela vai pagar 25. Então, vai aumentar muito o preço final daquele produto. E aí, quando a gente pensa na lógica de economia, oferta e demanda, se fica muito mais caro, a tendência é que o consumo seja reduzido. Essa é a expectativa do governo. Então, quando ele aumenta a tributação desse tipo
de produto com o objetivo de reduzir os custos lá na saúde. Veja que a gente tem, então, aqui um tributo claramente com característica, com viés extrafiscal. O principal objetivo desse tributo aqui, do aumento, né, no caso desse nosso exemplo do tributo incidente sobre o cigarro, não é arrecadar mais dinheiro, mas fazer com que, a partir desse aumento, os agentes econômicos se comportem da forma que o governo quer, ou seja, que eles diminuam ali efetivamente o consumo daquele bem. E eu via isso muito claramente com a mamãe. Eu chegava na casa dela e eu via que ela estava fumando um pouco menos. Eu falava, ai mãe, você tá fumando menos? Ela falava, filha, tentando parar de fumar. Eu falava, que lindo, né? Assim, fingia que acreditava naquela mentira. Eu falava, que bonita, mãe. E aí, quando eu ia conferir, de fato, tinha havido, sim, um aumento do IPI, no caso, né, um aumento ali de um tributo incidente sobre aquele bem. O preço fica mais caro, consome-se menos. Pelo menos essa é a lógica, essa é a expectativa. Então, quando a gente fala de um tributo fiscal, o viés, a característica, a principal função é a arrecadatória. Quando a gente fala de um tributo extrafiscal, essa finalidade arrecadatória, ela fica para trás, porque o principal objetivo é fazer com que as pessoas se comportem da forma com que aquela política econômica espera que aquelas pessoas se comportem, tá? Lembrando que nenhum tributo é totalmente fiscal ou é totalmente extrafiscal. Essa característica ela vai ser feita de acordo com essa classificação, melhor dizendo, ela vai ser feita de acordo com a característica que prepondera naquele tributo, ok? Pois bem, quando a gente fala então de um imposto seletivo que vai ser cobrado, né, quando nós tivermos situações prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, nós estamos claramente diante de um tributo com característica, com viés extrafiscal. Muito mais extrafiscal do que arrecadatório, tá? Essa é uma característica importante. Quando a gente também está falando sobre essa extrafiscalidade, a ideia e as premissas básicas do imposto seletivo, a gente tem que levar em consideração alguns princípios que também vão balizar a sua cobrança, que vão balizar a sua própria existência. E aqui a gente fala de princípio da capacidade econômica e princípio da isonomia. Como assim? O princípio da capacidade econômica ou capacidade contributiva, ele vem previsto no 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. E ele fala o seguinte, bom, as pessoas, né, o contribuinte, ele vai ser tributado de acordo com a sua capacidade econômica, de acordo com a capacidade contributiva que ele revela. Como assim? Vamos pensar aqui num tributo de característica pessoal, que é onde a gente consegue ver melhor essa aplicação do princípio da capacidade econômica, como, por exemplo, o imposto de renda. Imagine que eu ganho 10 mil reais por mês e meu colega ganha 10 mil reais por mês. Eu não tenho filho, eu não tenho nenhum dependente para fins de imposto de renda, eu só tenho gatos, muitos gatos. Mas as despesas com gatos não são dedutíveis do imposto de renda. Deveriam ser, não são. Já o meu colega, ele tem 3 filhos, ele tem os pais que são dependentes dele, então ele tem muito mais despesas dedutíveis do que eu. Muito embora a gente ganhe o mesmo valor nominal, 10 mil reais, nós não iremos contribuir com a mesma quantia, porque eu revelo nesse confronto uma capacidade econômica, uma capacidade contributiva superior à dele. Então, eu vou acabar pagando mais imposto de renda. Isso é um exemplo aqui do que a gente tem, né? A aplicação mais palpável do que vem a ser esse princípio da capacidade contributiva, princípio da capacidade econômica, segundo o qual as pessoas serão tributadas na medida da sua capacidade econômica, na medida da sua capacidade contributiva. Isso é muito mais fácil de ser aferido nos tributos de caráter pessoal, como imposto de renda. É mais difícil a gente conseguir aferir isso e implementar esse princípio naqueles tributos chamados de tributos reais. O que também acontece aqui na tributação do consumo acaba sendo um pouco mais difícil da gente implementar essa lógica, da gente implementar essa característica. Mas esse princípio ele é extremamente importante, porque, do contrário, se a gente tributar mais pesadamente aqueles que têm uma menor capacidade contributiva, a gente vai cair em um sistema tributário regressivo. E isso não é o que se espera, tá? Lembrando que o princípio da capacidade contributiva, ele está intrinsecamente ligado à ideia do princípio da isonomia, a ideia do princípio da igualdade tributária. Então, para que a gente possa seguir, se eu não respeito a tributação de acordo com esse princípio da capacidade econômica, da capacidade contributiva, eu vou fatalmente acabar desaguando
em um sistema regressivo, que é o que a gente quer evitar. O que é um sistema regressivo? Um sistema regressivo é aquele em que as pessoas que têm uma menor capacidade econômica, uma menor capacidade contributiva, acabam contribuindo muito mais a título de tributo, né, com a tributação, do que aquelas que têm uma maior capacidade contributiva. Onde a gente vê isso muito claramente? Na tributação do consumo. Como assim? Imagine que eu tenho uma cesta básica de alimentos sendo vendida a R$800, tá? E os tributos incidentes sobre todos os itens daquela cesta básica correspondem a R$200. Então, eu tenho R$800 e dentro desses R$800, tributação indireta, 200 é de tributo. Eu ganho R$10.000. Outra pessoa ganha um salário mínimo, bem menos do que R$10.000. Eu compro essa cesta básica e a pessoa que ganha um salário mínimo compra a mesma cesta básica. Eu tenho uma capacidade contributiva muito maior do que a dessa pessoa que ganha um salário mínimo. Só que perceba que nós dois pagamos os mesmos R$800 para levar aquele produto para casa. Então, proporcionalmente, a pessoa que tem a menor capacidade contributiva pagou muito mais tributo quando comparada à minha realidade. Eu ganho R$10.000. Meu coleguinha ganha 300 mil por mês. Nós vamos comprar a mesma cesta básica por R$800. Eu paguei muito mais tributo comparado a ele. Percebam? Isso é a regressividade. É isso que o sistema tende, pelo menos, ou procura evitar. E isso aqui foi um norte da reforma tributária. Por isso que é importante a gente ter essas balizas, esses conceitos fixados para que a gente possa raciocinar a lógica da reforma e não só decorar, tá? Um sistema ideal é aquele sistema que nós temos a progressividade. O que é progressividade? Na progressividade fiscal, eu vou tributar mais, de forma mais pesada, aquelas pessoas que revelam uma maior capacidade contributiva. Não é o que acontece na tributação do consumo. Na tributação do consumo, a gente acaba tendendo a uma regressividade. Bom, a gente tem, então, alguns mecanismos para tentar reduzir essa regressividade. E aqui é importante nós diferenciarmos o princípio da seletividade do imposto seletivo. São coisas distintas, tá? Antes da reforma tributária, o que a gente tinha? A gente tinha o princípio da seletividade. O princípio da seletividade de aplicação obrigatória para o IPI será seletivo, e de aplicação facultativa para o ICMS poderá ser seletivo, determina o quê? Ele determina que, bom, levando em consideração todo esse cenário, a questão da capacidade econômica, a questão da regressividade, a ideia da extrafiscalidade, para que a gente possa tentar amenizar essa regressividade do sistema, principalmente em relação à tributação do consumo, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode... Perdão, gente. A gente pode implementar um princípio que diz o seguinte: vamos tributar de forma mais pesada aqueles bens, aqueles serviços, aqueles produtos considerados supérfluos, quando comparado com aqueles bens considerados essenciais. Então, de acordo com o princípio da seletividade, eu aplicarei alíquotas mais pesadas, uma tributação mais pesada naquilo que é considerado supérfluo e uma tributação mais branda naquilo que é considerado essencial. Para quê? Para tentar minimizar os efeitos desta regressividade, ok? Ok. Isso acontece, como eu já disse, de forma obrigatória para o IPI, de forma facultativa para o ICMS. Olha, Lili, mas esses tributos não vão desaparecer? O ICMS vai, o ISS vai, o PiscoFins vai, o IPI não, hein? A ideia original da reforma era acabar com o IPI. Só que o IPI não vai ser extinto, ok? O IPI ele vai continuar funcionando, mesmo depois da reforma tributária, como um tributo com o objetivo de proteger a Zona Franca de Manaus. Depois a gente volta nesse ponto,
Tá? Então, de uma certa forma, mesmo após a reforma tributária, nós vamos conviver com o princípio da seletividade lá no IPI, porque ele não vai deixar de existir. Ele vai ter as suas alíquotas reduzidas a zero, a não ser naqueles itens, naqueles produtos que estão ali, são fabricados na Zona Franca de Manaus, de modo que nós não tenhamos ali uma concorrência desleal com a Zona Franca de Manaus, uma tentativa de se proteger a Zona Franca de Manaus, ok? Isso é o princípio da seletividade. Perceba que o princípio da seletividade, ele leva em consideração o bem, tá? Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, perfumes, são itens considerados supérfluos quando eu penso nos itens da cesta básica, que são essenciais. Então, a cesta básica, de acordo com o princípio da seletividade, ela vai ter uma tributação menor quando comparada com esses bens supérfluos, o cigarro, a bebida alcoólica, o produto, itens de luxo e afins. Qual que é a crítica que se faz a isso? Bom, isso não necessariamente, o gato tá enlouquecido, vocês viram, né? Isso não necessariamente reduz o problema da regressividade. Por quê? O rico também compra produto da cesta básica. E aí, isso vai só aumentar a desproporção, porque eu deveria tributá-lo de forma mais pesada, de acordo com a sua capacidade contributiva, mas se eu coloco essa lógica, né, da redução do tributo no objeto, eu não consigo atingir a capacidade econômica, a capacidade contributiva. Da mesma forma, uma pessoa com menos rendimentos, ela pode ter o sonho de comprar um determinado produto considerado supérfluo, um determinado perfume, por exemplo. E aí, quando ela compra, ela vai ser tributada pra caramba. E eu não vou estar também respeitando o princípio da capacidade econômica. Aí criou-se essa lógica do imposto seletivo. Como é que vai funcionar o imposto seletivo? A partir de agora, essa tributação mais pesada, ela leva em consideração muito mais as características do adquirente do que do produto. Pelo menos essa é a lógica. Vamos entender isso aqui um pouco melhor, tá? A reforma tributária, ela trouxe o IBS, a CBS, que a gente já trabalhou aqui de forma exaustiva, e ela fala o seguinte: as alíquotas da CBS e do IBS, elas vão ser uniformes, mesma alíquota. Então, perceba que eu não tenho aqui uma aplicação, quando eu penso no IBS e na CBS, eu não tenho mais uma aplicação de princípio da seletividade. Eu não tenho mais uma ideia de vou tributar de forma mais branda o produto XYZ e de forma mais pesada o HBXJ. Embolei nas letras, vocês entenderam? Tá? Não. A partir de agora, o que a gente vai ter aqui de acordo com a reforma tributária? Eu vou ter um imposto novo que vai incidir quando eu tiver um elemento prejudicial à saúde, um elemento prejudicial a meio ambiente, por exemplo, tá? Lembrando aqui, esse foi o ponto que eu coloquei, a observação do IPI, o artigo 126, 3A da DCT, é só para deixar claro aquele ponto que eu já conversei com vocês, de que o IPI não vai desaparecer, tá? A partir de 2027, ele vai ter ali, né, as suas alíquotas reduzidas a zero, a não ser quando a gente estiver falando ali de produtos da Zona Franca de Manaus, para proteção da Zona Franca de Manaus. A gente vai voltar depois nesse ponto no curso, tá? Então, de acordo com a nova baliza, o que a gente tem é o seguinte: a natureza do produto, para fins de se definir se aquela alíquota, né, no sentido de é supérfluo, é um produto essencial, vai ser relevante. Eu vou olhar a capacidade contributiva de quem adquire. Como assim? Porque aqui eu vou pensar na ideia do imposto seletivo. Eu vou pensar na ideia desse imposto do pecado, né? Esse imposto do pecado, ou chamado de Sintex, ele não nasceu agora. Ele nasceu em 1970, lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos eles tentaram uma política muito semelhante a essa que eu trouxe aqui para vocês da mamãe, uma política contra o tabagismo. Então, vamos aumentar exponencialmente o custo, né, final desse produto para ver se a gente reduz o consumo. Então, isso nasce com uma ideia de imposto do pecado, porque vai naqueles itens, naqueles bens que, olha, eu quero evitar aqui efetivamente que a população consuma tudo isso. E para isso vamos aumentar. Tem autores que falam que essa não seria a melhor medida, porque quando a gente está falando de vício, pouco importa o preço, as pessoas vão tentar aqui outras formas, outras maneiras de conseguir fazer com que esse vício seja alimentado, e aí a gente estaria indo, né, aqui ao encontro de uma regressividade por acabar
impactando a população vulnerável, mas não é essa a ideia predominante, tá? A ideia predominante é que sim, é um importante instrumento de controle mesmo, um importante instrumento aqui de política fiscal, tá? Então vem essa ideia do Sintex, e outra coisa importante também, alguns doutrinadores falam, olha, e isso, né, aumentar esses valores, esses tributos, também não é tão interessante porque você acaba abrindo brecha para que mercados ilegais proliferem, tá? Mas são discussões acadêmicas que muito dificilmente vão cair numa primeira fase aqui do seu concurso, talvez possam cair, a depender do seu concurso, numa fase discursiva, numa fase oral, mas é um assunto um pouco mais denso, tá? Então a ideia vem aqui, por isso que ele acaba sendo chamado por algumas pessoas de imposto do pecado, o Sintex. Na economia, isso aqui é chamado de imposto de Pigot. Qual que é a ideia do imposto de Pigot? Isso já caiu em concurso público, primeira fase, prova de auditor fiscal. Concursos jurídicos é mais difícil de ser cobrado, porque não tem essa pegada de se cobrar também economia. Mas concursos fiscais, isso aqui pode ser cobrado. Tá? A ideia do imposto de Pigot é exatamente o que a gente tem aqui no imposto seletivo. Bom, eu vou tentar fazer com que a tributação seja um mecanismo capaz de reduzir as externalidades negativas daquele ponto. Exemplo, se aquele bem, se aquele item é prejudicial à saúde, é prejudicial ao meio ambiente, vamos tributá-lo com imposto seletivo. A ideia é amenizar essa externalidade. Que externalidade negativa? O fato de ser prejudicial à saúde, ao meio ambiente. Então, tudo isso aqui para que a gente possa entender um pouco mais como vai funcionar esse imposto seletivo, ok? Com isso, vamos voltar lá no texto constitucional para a gente ler de novo quando é que vai incidir esse imposto seletivo. Compete à União instituir imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar, tá? Lilian, essa criação então do imposto seletivo, ela acabou colocando de lado o princípio da seletividade? Como eu te falei, não. O princípio da seletividade, a gente ainda vai lidar com ele aqui, pensando, obviamente, numa estratégia, né, para tentar se amenizar a regressividade da tributação do consumo, porque o IPI não vai deixar de existir. Beleza? Perdão. Entrando um pouco mais aqui no imposto seletivo, a gente tem o seguinte: de quem que é a competência? E quando eu falo competência aqui, eu estou falando de competência tributária. De quem é a competência para a criação desse imposto? Privativa ou exclusiva da União? A gente viu lá no 153, inciso 8º, que quem pode criar o imposto seletivo é a União. Então, competência privativa ou exclusiva da União. E ali nós temos, nos termos da lei complementar. E aí, mais uma vez, vem a doutrina discutir. O que essa lei complementar vai fazer? Ela vai definir o que é algo prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, já que isso é um conceito jurídico muito indeterminado? Ou essa lei complementar tem que necessariamente ser utilizada para a criação do imposto seletivo? A gente tem uma discussão muito semelhante com o imposto sobre grandes fortunas, que também depende, né, de lei complementar para sua criação, e a galera fica falando, a lei complementar vai definir o que é grande fortuna, ou ela vai criar esse imposto. Qual é a interpretação dominante na doutrina? Olha, a ideia é de que a lei complementar vai, além de definir o que é algo prejudicial à saúde e ao meio ambiente, ela vai criar esse imposto seletivo, tá? Porque não faria sentido uma lei ordinária versar sobre isso quando a Constituição coloca que isso vai ser feito nos termos da lei complementar, mas saiba que existe aí essa previsão, tá? Quando a gente estava ainda falando do envio da PEC, né, para as discussões, além de prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, havia menção à aplicação do imposto seletivo a outros setores, tá? Como, por exemplo, o imposto seletivo, de acordo com as propostas que foram encaminhadas, né, para o Congresso, ele deveria ser aplicado para agrotóxicos,
por exemplo, que são prejudiciais, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Deveria ser aplicado para armamento. E isso foi retirado do texto constitucional para que a proposta da reforma tributária fosse aprovada mais rapidamente, atendendo ali os apelos da bancada ruralista, da bancada da bala e afins de outros setores. Lilian, isso impede que esses itens sejam colocados como itens prejudiciais e sejam, portanto, submetidos à tributação do imposto seletivo? Não, só que se tivesse na Constituição, não ia ter discussão, não ia ter meu pai me dói, ia ter que ter um imposto seletivo para eles e pronto, acabou. Salvo uma alteração constitucional posterior. Agora, aqui não. Como ele é criado por lei complementar, a lei complementar vai determinar o que é prejudicial e ela vai dizer, então, né, dentro dessa lógica, se porventura agrotóxicos, armamentos vão entrar ou não. Isso vai depender ali do quórum de lei complementar. E mudando o Congresso Nacional, isso também pode ser alterado, tá? Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu durante a tramitação desse processo. A Constituição, ela deixa muito claro, lá no 153, parágrafo 6º, o parágrafo 6º do artigo 153 da Constituição é o artigo que vai definir as balizas constitucionais do imposto seletivo. Quando a gente chega no parágrafo 6º, inciso 1º, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês. O imposto seletivo não incidirá. Opa! Quando a Constituição diz que algo não incidirá, estamos diante de uma imunidade. Lembrando que imunidade é uma regra constitucional, tá? É uma limitação constitucional ao poder de tributar que impede, naquele caso concreto narrado pela Constituição, o exercício da competência tributária. Então, o que a gente tem aqui é uma limitação constitucional negativa ao poder de tributar. Não incidirá o imposto seletivo sobre as exportações, nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Qual que é a lógica aqui, começando com as exportações? Bom, essa lógica já se aplicava para o IPI, ela já se aplicava para o ICMS e afins, porque a ideia é que, por mais que eles sejam prejudiciais, eu vou ter, então, a aplicação do imposto seletivo aqui dentro. Quando eu estou exportando, eu quero exportar o produto, a mercadoria, o bem, o serviço em si. E não aquele produto, bem, mercadoria, o serviço mais carga tributária embutida, porque eu quero que esse meu bem, meu produto, seja competitivo no mercado externo. Então, não faz sentido eu tributar as exportações. Vocês vão ver que tem uma exceção importantíssima aqui no imposto seletivo com relação às exportações, que diz respeito à extração de produto mineral, tá? Nele, ainda que seja para exportação, vai incidir, mas a gente conversa sobre isso já já. Via de regra, não há que se falar na incidência, na possibilidade de cobrança de imposto seletivo quando a gente está falando aqui de bens destinados para a exportação. Igualmente, não há que se falar na possibilidade de cobrança desse imposto quando a gente estiver falando de operações que envolvem energia elétrica e telecomunicações. Por quê? Energia elétrica é a força motriz de toda a produção nacional. Então, se eu tributo aqui operações com energia elétrica, eu encareço tudo. Da mesma forma, entendeu-se que serviços de telecomunicação também são essenciais. Isso aqui vai muito na linha, gente, muito na esteira, inclusive de julgamento do STF, que fala que o ICMS, ele não pode ter o princípio da seletividade, e não imposto seletivo, tá? Quando eu falo aqui de ICMS, ele é facultativo, né, para fins de aplicação do princípio da seletividade. O que acontecia? O que muitos estados faziam? Eles colocavam alíquotas altíssimas de ICMS para serviços envolvendo operações com energia, mercadoria, né, a energia elétrica e os serviços de telecomunicação. E a STF falou, pera lá, a partir do momento que você tem uma alíquota regular, né, uma alíquota base pro ICMS, você não pode ter alíquotas muito maiores para fins de tributação da energia elétrica e do serviço de telecomunicação. Por quê? Porque eles são itens essenciais. Então, o STF entendeu isso. Esse item foi colocado, inclusive, no artigo 18A do Código Tributário Nacional, dizendo que, olha, energia elétrica e telecomunicação são essenciais, tá? Não vai poder ter essas alíquotas absurdas, escalafobéticas que os estados faziam. Isso aqui vai muito na linha. A Constituição traz essa previsão para o imposto seletivo muito na linha do que a gente já tinha aqui
para o IPI, para o ICMS, como era de se esperar. Então, nós temos aqui uma imunidade para essas operações. Energia elétrica e telecomunicação é tão importante que a gente tem, só relembrando aqui, lá no 156, na maiúsculo, parágrafo 13, quando a gente estudou o IBS e a CBS, a gente tem a previsão de pagamento de cashback, né, com operações que envolvem energia elétrica, gás liquefeito de petróleo para o consumidor de baixa renda. Isso aqui é o quê? É um outro mecanismo que a reforma tributária pensou para reduzir a regressividade do sistema, tá? Isso é um outro mecanismo, só fica aí a título de consideração, dada a relevância desse assunto. Lilian, por que você colocou ali o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição também? Porque ele fala que, salvo o imposto de importação, imposto de exportação, o ICMS, IBS, CBS, não vai poder incidir nenhum outro imposto nas operações que envolvam esses produtos, tá? Que envolvam essas operações. Então, só deixando claro tanto que isso é essencial. E aí a gente chega nesse ponto aqui que eu falei para vocês, que na extração vai ser cobrado o imposto seletivo, independentemente da destinação daquele produto. E aí a Constituição colocou um teto, uma alíquota máxima de cobrança aqui desse imposto seletivo, no valor de 1% do valor de mercado daquele determinado produto. Vamos ver claramente o que diz o parágrafo 6º da Constituição, inciso 7º. Vamos lá. O imposto seletivo, na extração, o imposto será cobrado, independentemente da destinação. Ou seja, se eu vou usar no mercado interno, se eu vou usar na exportação, pouco importa. Na extração, sempre vai ser cobrado o imposto seletivo, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor do mercado de produto, tá? Do valor de mercado daquele produto. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, a mineração ela acaba trazendo um ônus social muito grande, porque ela destrói as reservas, ela faz aquele fuá minerário, ela faz aquele fuá ambiental, e a mineradora leva o lucro e deixa os prejuízos para a sociedade. Então a ideia aqui é a seguinte, bom, ainda que nós estejamos falando aqui de situação de exportação, tu vai ter que pagar. E aí colocou-se um teto. Esse é o ponto que as mineradoras mais estão chiando, elas com razão, né, dizendo, olha, isso vai encarecer muito aqui a minha produção e vai encarecer não só a produção do minério de ferro, mas vai encarecer a produção de tudo, porque as pessoas acham que o minério de ferro é só para produzir pelota e mandar para fora do país, não é. Minério de ferro ele é utilizado em tudo, em praticamente todas as cadeias de produção. Então isso vai ter um reflexo em tudo? Isso vai ter um reflexo em tudo, mas foi uma escolha legislativa, ok? Então vamos dar continuidade aqui ao que a gente tem no regramento constitucional desse imposto tão importante. A instituição do imposto seletivo, como a gente já conversou, ela tem que ser feita necessariamente por uma lei complementar. Então, presta atenção. Para instituir o imposto seletivo, tem que ter lei complementar. Artigo 153, inciso 8º da Constituição, está lá dizendo que ele vai ser criado nos termos da lei complementar. Beleza. Mas a própria Constituição, lá no artigo 153, parágrafo 6º, agora inciso 6º, fala que as alíquotas, presta atenção, as alíquotas desse imposto vão poder ser definidas por lei ordinária. Quer ver? Vamos lá no 156, agora inciso 6. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem. Que é isso? Para ser criado, eu dependo de lei complementar. Mas a definição das alíquotas depende de lei complementar? Não, lei ordinária. Se pode lei ordinária, pode qualquer outro veículo normativo que atenda o comando de lei. Lei aqui para se respeitar, para se atender o princípio da legalidade tributária trazido no 150, inciso 1º da Constituição. O que atende, né, princípio da legalidade aqui com esse fim? Quais são os veículos normativos que eu posso utilizar para respeitar o princípio da legalidade? Lei ordinária. Se quiser lei complementar, mas não é obrigado a usar a lei complementar para fixar a alíquota, pode ser lei ordinária. Pode utilizar lei delegada? Se quiser, pode. Pode utilizar, presta atenção.
Pode utilizar medida provisória? Para quê? Para fixação de alíquota? Pode. Porque a lei ordinária, ela tem o mesmo peso. Ela tem o mesmo peso da medida provisória. Agora, presta atenção. Eu posso usar a medida provisória para criar? Eu posso usar a medida provisória para instituir o imposto seletivo? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele é um tributo reservado à lei complementar. E o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, deixa muito claro que matérias reservadas à lei complementar não pode de jeito nenhum ser tratadas por medida provisória. É óbvio. Não pode ser tratada por nenhum outro veículo normativo que não seja lei complementar. Tá? Então, cuidado. Pode utilizar a lei complementar? Depende. Melhor dizendo, devo usar a lei complementar? Devo para sua criação. Preciso de lei complementar para fixação de alíquota? Não. Aí, para fixação de alíquota, eu posso usar a lei ordinária? Sim. Podendo usar a lei ordinária, eu posso usar a medida provisória? Sim. Para as alíquotas, tá? A Constituição fala ainda que o imposto seletivo ele vai ter uma incidência monofásica. Quer ver? Vamos conferir. Incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. O que é isso? Ainda que eu tenha uma cadeia de produção, ainda que eu tenha ali uma incidência plurifásica ao longo dessa cadeia de outros tributos, o imposto seletivo ele vai ser cobrado uma única vez. Isso é melhor porque isso evita sonegação, isso facilita a fiscalização, isso facilita a arrecadação. Ele vai ser cobrado uma única vez. Onde? Onde a lei complementar fala que vai ser. No início da cadeia, no meio da cadeia, no fim da cadeia, onde a lei falar que vai ser. É muito mais provável que seja no início da cadeia, porque é mais fácil você fiscalizar. Mas vai ser onde a lei complementar disser que será. Ok? Continuando aqui. Deixa eu abrir minha tela. A incidência vai ser por fora. O que significa dizer que um tributo incide por fora? Presta atenção. Até antes da reforma tributária, a maioria, se não praticamente todos os tributos incidentes sobre o consumo eram calculados por dentro. O que é cálculo por dentro? O cálculo por dentro é quando aquele tributo compõe a sua própria base de cálculo. Isso é uma doideira sem fim. Porque isso faz com que eu tenha uma alíquota nominal e uma alíquota efetiva, e elas são diferentes. Então, no ICMS, isso acontece. O ICMS ele é calculado por dentro, de modo que o imposto compõe a sua própria base de cálculo. Isso é uma doideira sem tamanho. Porque imagina que você tem uma alíquota nominal de 20%. Aí você pega lá os 100 reais. 20%, você vai pagar 20. Mas se o imposto compõe a sua própria base de cálculo, esses 20 tem que estar na base de cálculo do ICMS, então no fim você paga 24. Então você tem uma alíquota nominal diferente da alíquota efetiva. Isso faz com que o consumidor pague mais caro por aquele produto. Isso não faz sentido nenhum, né? Você está pagando imposto sobre imposto, e não o produto. A reforma tributária ela veio com o objetivo de acabar com isso. É por isso que, presta atenção, o imposto seletivo ele não integra a sua própria base de cálculo. Isso está aliado à ideia do princípio da transparência fiscal. Tá? Assim como a IBS não integra, o IBS não integra sua própria base de cálculo, a CBS e afins. Mas, olha o que diz o 153, parágrafo 6º, inciso 4º. Ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ISS, enquanto eles existirem, do IBS e da CBS. Porque a ideia é que o imposto seletivo seja um custo operacional, porque ele é prejudicial à saúde, ele é prejudicial ao meio ambiente. É por isso que mesmo a gente tendo essa ideia de princípio da transparência fiscal, eu não quero aqui que eu tenha imposto sobre imposto, ele não vai compor a sua própria base de cálculo, mas ele vai compor a base de cálculo do ICMS, do ISS enquanto existirem, do IBS e da CBS, porque a ideia é que ele seja um custo operacional, porque ele é prejudicial, tá? Nós temos aqui uma previsão bastante interessante, lá no 153, parágrafo 6º, inciso 5º, que permite a tributação aqui, que o imposto seletivo, ele tenha um bis in idem ou uma bitributação, olha só. Ele poderá
ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. O bis in idem, ele acontece quando eu tenho um mesmo ente federativo cobrando tributos sobre a mesma situação. O bis in idem na Constituição não é proibido, tanto que a gente tem o caso do PIS e da COFINS, que é a União. A União, ela é competente para criar o PIS e a COFINS, e ela criou os dois ali, mesma situação, mesma situação. Né? Eu tenho ali receita e faturamento. Isso vai ensejar a cobrança de PIS e de COFINS. Agora, a bitributação sempre foi proibida na Constituição, porque nós temos um sistema de distribuição de competências tributárias muito rígido, né? A partir ali, principalmente de impostos. Então, a bitributação sempre foi evitada, salvo situações raríssimas, como o caso de guerra externa, né? Que a gente pode ter ali o imposto extraordinário de guerra criado e agora com o imposto seletivo, tá? O imposto seletivo, então, ele permite que nós tenhamos, o regramento constitucional do imposto seletivo permite que nós tenhamos o imposto seletivo com fato gerador e base de cálculo igual a de qualquer outro tributo existente, permitindo, portanto, que nós tenhamos uma situação de bitributação ou de bis in idem, tá? E, por fim, voltando aqui na questão das alíquotas que vão ser implementadas por lei ordinária ou por medida provisória, elas podem ser específicas, também chamadas de alíquotas ad rem ou ad valorem. A gente viu isso lá no inciso 4º do parágrafo 6º. Lilian, o que é uma alíquota específica? É o que a gente está acostumado, é um percentual que normalmente incide sobre a base de cálculo. O que é uma alíquota ad valorem? Ela vai ter um valor específico. Por exemplo, imposto seletivo aqui na mineração vai ser de não sei quantos reais por tonelada extraída de minério. Isso é um exemplo de alíquota ad valorem, ok? Por fim, para que a gente possa finalizar o estudo do nosso imposto seletivo, a gente tem aqui a sua repartição de receitas. O que a gente tem que entender? O IPI, por mais que ele não vá ser extinto, ele vai ter ali, né, a sua alíquota reduzida a zero na maior parte das operações. E por ele ter uma característica extrafiscal, ele é preponderantemente extrafiscal. O que eu te falei no início do bloco? Que nenhum tributo é 100% fiscal ou extrafiscal. E o IPI, apesar de ser classificado como extrafiscal, é um dos principais tributos arrecadatórios da União. E a gente tem ali no 159, inciso 1º e inciso 2º da Constituição, regras que determinam a repartição de receita do IPI. Como o IPI vai desaparecer, como é que vai ficar esse rombo para fins de repartição de receitas? O imposto seletivo vai tomar as vezes, tá? O que a gente tem aqui? 60% do valor arrecadado a título de imposto seletivo vai ser repartido com os outros entes federativos. De que forma? Nos moldes aqui dos artigos 159, inciso 1º e 2º da Constituição. Vamos lá. Bom, de acordo com o 159, inciso 1º, a gente vai somar tudo que a gente arrecadou de imposto de renda, mais tudo que a gente arrecadou de IPI, a redação original era só esses dois, só que o IPI vai ser reduzido a zero. E aí, tudo que a gente arrecadar de imposto seletivo. Então, eu vou somar esses três. Arrecadação do imposto de renda, arrecadação do IPI e arrecadação do imposto seletivo. Desse conjunto, eu vou pegar 50% e vou dividir aqui de acordo com os fundos de participação. De que forma? 21,5% vai para os fundos de participação dos estados e do Distrito Federal. 22,5% de todo esse percentual, né? Vai para os fundos de participação dos municípios. 3% vai para os programas de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mais 1% vai para os fundos de participação dos municípios e eles vão ser pagos no primeiro decêndio de dezembro, ou seja, até o 10º dia do mês de dezembro, para o município ter dinheiro para pagar 13º, por exemplo. Mais 1% destinado para os fundos de participação dos municípios, entregue no primeiro decêndio de julho, e mais 1% para os fundos de participação dos municípios, entregue no dia 1º de setembro, ok? Quando a gente fala, aqui é só 50%, você falou que era 60%, é porque mais 10%, que é o que está lá no 159, inciso 2, de tudo aquilo que for arrecadado com imposto seletivo, vai ser destinado para o Fundo de Compensação da Desoneração das Exportações. Por quê? Porque hoje esse dinheiro vem do IPI. Entenderam? Então, essa repartição de receitas é uma forma de fazer com que esse vácuo do IPI tenha o seu lugar tomado pelo imposto seletivo.
Uma observação importante aqui com relação a imposto seletivo e princípio da anterioridade. Quando a gente fala em IPI, artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, traz as principais exceções que nós temos aos princípios da anterioridade, tanto do exercício financeiro quanto a noventena, não é? O IPI tá lá. O IPI, ele respeita só 90 dias. Por quê? Porque ele é extrafiscal, mas a indústria chiou e falou, cara, porque um dia na vida dele o IPI já foi imediato, assim como os outros impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação e IOF. Tá? O IPI um dia na vida já foi imediato. Só que a indústria falou, isso é sacanagem. A gente tá falando de um tributo indireto, lembra? Eu não tenho tempo, se ele é imediato, eu não tenho tempo de fazer o cálculo e ver o quanto que eu vou repassar pro preço final do meu produto, que não vou ter tempo de fazer isso. E aí, então, por conta desse lobby, o IPI ganhou 90 dias. Então, o IPI, ele respeita 90 dias apenas. Ele não respeita o princípio da anterioridade do exercício financeiro, mas ele tem que respeitar 90 dias, tá? Ele tem que respeitar 90 dias. E o imposto seletivo? Respeita as duas anterioridades. Lília, mas se ele tiver que respeitar as duas anterioridades, essa ideia da extrafiscalidade pode ficar prejudicada. Sim, mas não foi excepcionado. Se não foi excepcionado, ele respeita as duas anterioridades. É uma diferença importante quando a gente compara o imposto seletivo com o IPI e vai cair em prova. Beleza? Então, esses são os principais pontos que nós temos aqui relacionados ao nosso imposto seletivo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.